Boa tarde, pessoal. Como na minha apresentação de sexta, eu tive problemas, né, para tentar compartilhar alguns slides, e devido a isso, o professor pediu para mim gravar a minha aula, certo? A minha apresentação. Então, o que eu vou fazer agora? Então, conforme ficou combinado as nossas apresentações, eu fiquei com a parte de falar um pouquinho sobre a matemática na Babilônia, certo? Como cada um dos meus colegas, né, ficou com determinado assunto. Então vamos começar, né? A matemática na Babilônia. Para a gente tentar se situar melhor, para tentar compreender um pouquinho de como surgiu, né, esse sistema de numeração da Babilônia. Então a gente vai fazer aqui uma contextualização histórica. Então, um registro relacionado com contagem e cuja interpretação suscita discussões entre especialistas é o osso mostrado na figura, encontrado em Xango, na África, e datado de 20.000 a 10.000 anos antes de Cristo. Então, os estudiosos, ao encontrar esse osso e pelas marcações, pelos riscos aqui, deduziram que o pessoal dessa época, as pessoas dessa época, já tentavam fazer contagem, né? Isso pelos riscos que ele fazia aqui que fez nesse osso aqui. Então, os pesquisadores acreditam que eles tentavam associar um risco a um ser, por exemplo. Como a história conta, a história que é muito difundida no ensino fundamental, né? A história dos criadores de ovelha, que eles contavam os animais fazendo uma marcação em um osso. É mais ou menos isso, mas a gente vai ver que a história ela é bem mais complexa do que isso. Então, isso aqui é só para a gente ter noção de quando o homem passou a ter a necessidade de contar, né, de fazer contagem. Então, como a gente pode ver aqui, é um período bem atrás, né, entre 20.000 e 10.000 anos antes de Cristo. Agora, na Babilônia, não foi a esse tempão atrás, certo? Então, a matemática na Babilônia. Normalmente associa-se à história dos números à necessidade de contagem, relacionada a problemas de subsistência. Quando lemos documentos relacionados à origem da contagem, o exemplo que encontramos com maior frequência é o de pastores de ovelhas que teriam necessidade de controlar o seu rebanho, né, por meio de associação a cada animal uma pedrinha. Em seguida, os meios de registro foram evoluindo. Ao invés de pedras, foram se tornando mais prático associar marcas e registros na argila. E estas marcas estariam na origem dos números. Estudos recentes descobriu-se que esses processos de contagem foram bem mais sofisticados, por meio de tokens. Então, quando a gente está trabalhando aqui na matemática da Babilônia, no período da Mesopotâmia antiga, os estudos mostram que o processo de contagem era feito por meio de tokens.
certo? A gente vai já ver e entender esse processo de contagem. A gente vai ver também, pessoal, que o surgimento da matemática e o surgimento da escrita estão relacionados. A gente sabe que os primeiros registros que podem ser concebidos como um tipo de escrita datam de aproximadamente do quarto milênio, ou seja, 4.000 anos, antes da Era Comum, né? E esses registros são provenientes da Baixa Mesopotâmia, onde atualmente se situa o Iraque. O surgimento da escrita e o surgimento da matemática nessa região estão intimamente ligados. As primeiras formas de escritas foram motivadas pela necessidade de registrar quantidades, e não somente o controle de rebanho, e sim relacionados à quantidade de insumos relacionados à sobrevivência, mas sobretudo a organização na sociedade. Isso ocorreu em virtude do crescimento populacional. Então, para a gente tentar entender, no momento que o homem passou a fazer registros de contagem na argila, em algum meio, em algum objeto que ficava lá registrado, a partir desse momento teria surgido a escrita. Ok? Então, na Mesopotâmia antiga, o homem passou a fazer registros lá na argila aproximadamente há 4.000 anos antes de Cristo. E foi exatamente nesse período que surgiu os primeiros tipos de escrita, que era na verdade uma representação de contagem do homem. Na Mesopotâmia antiga, vamos entender um pouquinho como era o processo de contagem, certo? A gente vai ver, para a gente entender o que é o processo de contagem, a gente tem que saber o que é tokens, né? O que são tokens? São pequenas estruturas de argila que serviam para contar coisas de natureza diferente. Cada token era usado para contar seres de natureza diferente e fazendo associação um a um. Aqui só para a gente ver aqui na figura, esses aqui eram espécies de tokens, né, que foram encontrados na Mesopotâmia antiga, né? Tinham vários. Cada pecinha dessa aqui que eu estou passando o cursor, ela era um token, certo? E cada token desse era associado a um objeto, a um ser, objetos diferentes. Então, sei lá, por exemplo, esse primeiro grandão aqui, os povos dessa época usavam para contar ovelha, né? Só um exemplo. Esse objeto arredondado aqui, por exemplo, ele usava para contar a sua produção de trigo, sacas de trigo. Então, cada token era associado a um produto, a um tipo de produto diferente, certo? Então, para a gente tentar compreender aqui, então aqui, ó, eu tenho os tokens e aqui eu tenho essa peça maior, era onde os tokens eles eram guardados, eles eram armazenados dentro, né? Essa peça de argila aqui, que é chamado de invólucro, né? Porque os tokens ficavam armazenados aqui dentro. Então, para a gente tentar entender, eu coloquei um exemplo aqui.
Suponhamos que o token bola, né? Imagine que esse token aqui, ele era usado para contar o rebanho. O processo funcionava assim: fazia associação 1 a 1, e em seguida esses tokens eram guardados dentro de um invólucro oco de argila, e com a argila ainda molhada eram feitos marcas, né, com o próprio token para registrar a quantidade dele que estavam no invólucro. Certo? Então, como é que funcionava o processo? Por exemplo, se um criador de ovelha tivesse 7 animais e ele quisesse fazer aquele registro, ele pegava 7 tokens redondos assim, e pegava esses 7 tokens e colocava dentro desse invólucro aqui, ó, esse invólucro de argila. Depois ele fechava o invólucro, né, com a argila ainda molhada, e com o próprio token, o que ele fazia? Ele fazia 7 marcações, uma marcação para cada token que estava lá dentro. Então o invólucro ficava com os 7 objetos lá dentro, com 7 tokens, e no exterior do invólucro eram feitas 7 marcações com o objeto que estava lá dentro. Então no caso seriam 7 tokens arredondados assim, que era pressionado aqui contra a argila. Certo? Espero que tenha ficado compreendido. Só, pessoal, que como tudo evolui, né, o processo de contagem também da Mesopotâmia antiga também evoluiu, certo? O processo de fazer a contagem, de guardar os tokens dentro do invólucro de argila, também houve uma certa evolução. Vamos tentar entender. Então, com a evolução do processo e a complexificação da sociedade, viu-se que era desnecessário ter o controle dos tokens que estavam no interior do invólucro, quando na verdade o registro só poderia ser feito em uma tábua plana de argila, sem a necessidade de guardar aqueles tokens, pois só a marcação na argila era suficiente para se ter aquele registro. Com a evolução da sociedade, passaram a surgir novos objetos, e a quantidade de tokens criados até o momento era insuficiente para representar todos os objetos. A partir desse momento, os homens passaram a usar tokens, né? Tokens, que eram aqueles objetos iguais para representar seres de natureza diferente. Nesse momento, há uma evolução no processo de abstração do número, pois o homem passou a usar símbolos iguais para representar seres de natureza distinta. Então, olha, fazendo um resumo aqui desses 3 pontos. Com a evolução da sociedade, as pessoas da época viu que armazenar os tokens dentro da argila era desnecessário, pois ele poderia considerar só a marcação impressa na argila. Só aquela marcação impressa na argila era suficiente para ele registrar os seus animais, a sua produção. Então não precisava guardar aquele token. E uma outra coisa que aconteceu com a evolução da sociedade, iam se criando coisas novas, né? E a quantidade de tokens era insuficiente para atender toda aquela quantidade de objetos. Então, nesse caso aí, o homem da época, a partir de um certo momento, ele passou a utilizar
tokens iguais para representar objetos diferentes. Então, nesse processo aí, já houve uma certa evolução no processo de abstração dos números. Aqui nessa imagem, né, a gente tem aqui uma placa de argila, né, do período em que a gente está falando, da Mesopotâmia Antiga. E aqui está feito várias marcações, né? Várias marcações com tokens aqui. Só que nesse caso, eles foram representados só na placa de argila, né? Não tem mais um invólucro para guardar os tokens. A partir desse período, o homem só fazia marcações para registrar as suas necessidades. Continuando na evolução do sistema da Mesopotâmia Antiga para o sistema babilônico, certo? Então, a gente vai ver uma passagem agora que com a evolução do sistema da Mesopotâmia Antiga passou a surgir um outro sistema. Então esse sistema passou a surgir a partir dos anos 2000 antes da Era Comum. Então, para a gente entender essa passagem de um sistema, do sistema da Mesopotâmia Antiga para o sistema babilônico, a gente vai entender um pouquinho sobre o sistema de contagem da Mesopotâmia Antiga, certo? Então, na Mesopotâmia Antiga existiam sistemas diferentes para contar coisas diferentes. Era interessante isso aqui. Cada objeto que era contado na Mesopotâmia Antiga tinha um sistema de contagem próprio para aquele objeto. Por exemplo, que é só a título de exemplo, certo? Se ele fosse contar ovelhas, então, ó, cada ovelha ele representava aqui por um risco. Então, se ele tinha 6 ovelhas, ele representava aqui 6 riscos. Só que aqui ele já fazia um agrupamento. A cada 6 riscos, ele representava por essa bolinha aqui pintada, certo? Toda vez que ele tivesse 6 ovelhas, um conjunto de 6, ele fazia lá uma bolinha pintada. Então, nesse caso aqui, ele tem 3 grupos. 3 bolinhas representam 3 grupos. Então, aqui ele tem 18 ovelhas. E continuava o processo. Aí, por exemplo, a cada 3 bolinhas, ele representava por essa cunha aqui, com essa bolinha dentro. Então, aqui, por exemplo, aqui representa 18 ovelhas, né? Que representa 3 bolinhas. 18 ovelhas, aqui 18, aqui 18, 18, 18 e 18. Então, a cada 6 cunhas com a bolinha dentro, ele representava por uma esfera, certo? Só a título de exemplo. Agora, vamos comparar esse sistema com o sistema de, sei lá, de contar pães deles. Então eles contavam pães assim, certo? Aqui é só para a gente tentar compreender como é que funcionava o sistema deles. A cada bolinha, cada pão era associado a uma bolinha dessa. Então quando ele tivesse 10 bolinhas, ele associava a uma cunha aqui, certo? Então cada cunha dessa aqui representa 10 pães, né? Aqui 10, 20, 30, 40, 50, 60 pães. Quando ele tivesse um grupo de 6 cunhas, ele representa aqui por uma bola, né? Por uma esfera aqui, uma bola maciça aqui, que é igual a essa aqui, certo? Então o que a gente percebe aqui nesse sistema de contagem da Mesopotâmia Antiga? Que dependendo do que estava sendo contado, os símbolos assumiam valores diferentes. Então aqui, por exemplo,
A bolinha no sistema de ovelhas, ela valia 6. A bolinha no sistema de contagem de pães, ela valia 1. Certo? Um outro exemplo aqui. Essa bola aqui no sistema de contagem de ovelhas, ela valia 18 vezes 6, né? De acordo com o exemplo aqui. Então, 18 vezes 6. Essa bolinha valia 18 vezes 6. E no sistema de contagem de pães, a mesma bolinha, ela valia 10 vezes 6. Valia 60. Então, símbolos diferentes, né? Estava representando quantidades diferentes. Então, como foi que esse sistema evoluiu para o sistema babilônico, né? Que a gente vai ver agora. Então, vamos lá. Daquele sistema na Mesopotâmia antiga, ele evoluiu para esse sistema aqui, que é o sistema sexagesimal posicional na antiga Babilônia, certo? O fato mostrado acima, de um mesmo símbolo representar valores diferentes, pode ter aberto caminho para o sistema sexagesimal posicional babilônico. Logo, o sistema sexagesimal posicional babilônico deve ter surgido da uniformização dos vários sistemas anteriores. Então, como deve ter ocorrido, né? Como a sociedade evoluiu muito, as pessoas que eram responsáveis pela contagem, pela organização da sociedade, eles tentaram pegar aqueles vários sistemas da Mesopotâmia antiga, associar eles e formar assim esse sistema que a gente está vendo aqui na representação, que é o sistema sexagesimal, né? Então, olha como esse sistema. Ele tinha símbolos para repetir do 1 até o 59. A partir do 60, começava de novo o processo de contagem aqui, ó. A partir de 60, então bem aqui depois do 59, eu colocaria esse símbolo aqui, que era o cravo. Eles chamavam de cravo. Então, um cravo de novo representaria o 60. Então, dependendo do contexto, se tivesse um cravo lá, esse cravo poderia valer 1. Esse cravo poderia valer 60, poderia valer 3.600. Então, para saber que valor aquele cravo estava assumindo, dependia do contexto. A gente vai falar isso um pouquinho mais na frente. Então, a gente vai ver agora algumas características desse sistema. Pronto, o sistema ele é formado pela combinação somente de dois símbolos, né? Que eu pesquisando, eu vi que o cravo. Não sei se essa representação não está de acordo com essa realidade aqui não. Essa é uma aproximação. Eu sou ruim para desenho. Então o cravo e o asna. O cravo, que era ele em pezinho assim, ele vale 1. E o asna vale 10. Certo? Então o sistema sexagesimal posicional babilônio, ele era posicional. Certo? Então o mesmo símbolo, ele poderia assumir valores diferentes dependendo da posição. Igual o nosso sistema decimal. Certo? Então o símbolo ele assumia valores diferentes dependendo da posição que ele se encontrava. O cravo nesse sistema ele só poderia se repetir até 9 vezes em cada classe. Certo? Classe, pessoal, eu estou tentando associar aqui ao nosso sistema decimal, né? A gente tem a classe das unidades, tem a classe do milhar, né? Então aqui o cravo pode se repetir até 9 vezes na classe, mas nessa classe aqui é uma classe de 60. Sei lá, a classe das unidades desse sistema aqui, do sistema sexagesimal, certo?
E o asna, ele pode se repetir até 5 vezes, também em cada classe. O sistema é de base 60, como a gente viu, né? E o sistema ele não tem um símbolo para o zero. E o fato do sistema não ter um símbolo para o zero vai gerar algumas ambiguidades que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Pesquisando também, eu vi que o sistema ele é chamado de sexagesimal e decimal. Por quê? Deixa eu mostrar aqui. Porque a cada 10, né, ele passa a se repetir, ó. A cada 10 símbolos ele começa de novo a contagem, ó. Vejo que esse símbolo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ó, ele está repetindo aqui, ó. Certo? Então por isso que ele é chamado de sexagesimal decimal. Representando números no sistema cuneiforme. Sistema cuneiforme também é só uma outra forma de chamar o sistema sexagesimal posicional babilônio. É até mais fácil, né? Enrola menos a língua aqui. Então, por exemplo, olha esse número que está representado aqui. Esse número é o número 64.000. Aqui ele está bem representado e para separar as classes foi dado aqui um espaçozinho. Então aqui na primeira classe eu tenho 4 asna, né? Cada asna vale 10, então eu tenho 40. Na segunda classe eu tenho 46. E na terceira classe eu tenho 17 aqui, ó. Então para mim saber quanto é que vai valer esse sistema, esse número no sistema decimal, é só fazer isso. Repete a primeira classe. A segunda classe multiplica por 60. A terceira classe multiplica por 60 ao quadrado. E depois soma tudo, que dá 64.000. Então esse número aqui ele tem 3 classes. Isso é uma forma da gente tentar compreender, certo? Aqui, esse número tem 1, 2, também tem 3 classes. Então tem aqui o 40 na classe da primeira classe, eu tenho aqui o 46 na segunda classe, e eu tenho aqui, pessoal, desculpa, esse aqui no caso ele está separadinho aqui, ó, é 4 classes. Eu tenho 57 na terceira classe aqui, e tenho o 1 aqui na quarta classe. Então a primeira classe repete, a segunda multiplica por 60, a terceira por 60 ao quadrado e a próxima 60 a terceira. Assim vai aumentando a potência de 60 conforme vai andando aqui para a esquerda. Depois soma tudo, ó, faz as contas, soma tudo. Então esse número aqui representa 42.000, certo? A gente vai falar um pouquinho agora da ambiguidade que era gerada nesse sistema, certo? A ambiguidade do sistema de numeração cuneiforme. O sistema de numeração sexagesimal posicional apresentava algumas ambiguidades, pois não tinha um símbolo para representar uma casa vazia. Como a gente viu lá Pronto, ó, o sistema não tem um símbolo para o zero. No início, essa ambiguidade era solucionada dentro do contexto em que o número era usado. Como no princípio, na criação do sistema, o homem talvez não teve a necessidade de trabalhar com números muito grandes, então no próprio contexto ele sabia o que o número representava, certo? Não tinha ambiguidade na hora da leitura daquele número. Continuando, durante a evolução da sociedade foram criadas alternativas para diferenciar alguns números, como o espaçamento entre os símbolos.
Então, uma tática que foi criada pela sociedade para tentar quebrar essa ambiguidade era dar um certo espaçamento, como foi feito aqui, ó. Então o homem tentou criar um certo espaçamento para o número não ficar confuso, para não ficar com duplo entendimento. Uma outra coisa que foi feito para quebrar essa ambiguidade, e já muito tempo depois, no Império Seleucida, né, que foi há 300 mil anos antes de Cristo, eles criaram uma estratégia para quebrar essa ambiguidade, que ainda não foi resolvido, certo? Conforme a gente vai ver nos próximos slides. Há 300 mil anos antes de Cristo, os astrônomos da época tiveram a necessidade de trabalhar com números grandes. E para diferenciar números que geravam ambiguidades, eles criaram um símbolo, um separador, que não era um número, pois não era resultado de nenhuma operação. Então aqui no Império Seleucida, pessoal, eles criaram um símbolozinho. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha o que eles criaram. Aqui no Império Seleucidas, eles criaram esse símbolo aqui. Deixa eu organizar aqui a luzinha para ver se vai dar certo. Pronto. No Império Seleucida, gente, eles criaram esse símbolo aqui, ó. Era como se fosse, gente, dois cravinhos. Ó, como se fosse dois cravinhos aqui, inclinado. Então, dois cravinhos não representava o número 2, né? Porque ele estava inclinado, representava somente um separador. Só que esse separador, ele não era um número, certo? Porque nenhuma operação tinha como resultado neles, né? Em separadores. Mas como eu falei para vocês, ainda aqui, pessoal, não foi resolvido o problema da ambiguidade. Por quê? Porque os números, esse separador, ele sempre ficava entre os símbolos, ele nunca ficava no final. Então isso continuou gerando ainda muita ambiguidade. Vamos lá. Para a gente fixar aqui o sistema de numeração cuneiforme, né? Sexagesimal, posicional babilônio. Eu vou representar esses números aqui no sistema cuneiforme, certo? Então vai ficar assim. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar uma tabelinha para... Pronto. Então vamos representar esses números aqui na...
Então, olha, para a gente representar na tabelinha, eu vou representar aqui esses números, certo? Então, vamos lá aqui. Aqui vai ser a primeira classe, então aqui vai ficar o 60 elevado a 0. Aqui vai ficar o 60 elevado a 1. Elevado a 1, aqui vai ficar o 60 elevado a 2. Só pegar uma coisa para apoiar essa lousa aqui, tá bom? Deixa eu apagar aqui para ficar melhor. Então, para caneta de novo. Então pronto, na segunda classe vai ser o... Aqui, gente, 60. A luzinha deu um problema aqui, não tá? Então, pessoal, aqui ficaria a luzinha deu um problema aqui, certo? 60 elevado a 0, aqui 60 elevado a 1, aqui 60 elevado a 2, 60 elevado a 3. E assim vai, sempre aumentando o expoente de 1 em 1. Então, por exemplo, o número 2, ele ficaria aqui na primeira classe. O número 2, ele vai ficaria escrito assim. O número 2 ficaria escrito da seguinte forma. Deixa eu tentar de novo a luzinha. Então aqui ficaria o número 2, ó. Pronto. O número 120 ele ficaria aqui, na segunda classe. O número 7.200 ficaria aqui na terceira classe. Também seria representado por 2 cravos, certo? 2 cravos. Só que na terceira classe, né? Cada cravo desse valeria 60 ao quadrado. O número 61
ficaria aqui um aqui na classe das... Na classe das unidades. Quer dizer, na primeira classe, na classe do 60 elevado a 0, e o número... E o outro 1 ficaria na classe do 60 elevado a 1. Ficaria mais ou menos assim, certo? O 320 ficaria... Como ficaria o 320? Para mim saber como ficaria o 320, pessoal, eu vou fazer aqui aquela divisão. Então pegaria 320, né? A luzinha não está ajudando. Então eu vou falar o processo aqui, aí vocês acompanham. Como é que eu vou fazer para colocar o 320 na base 60? Eu vou pegar o 320, né? Divido para 60, que dá 5, e sobra 20. Então, como ficaria o 320? Então, para representar o 320, dá 5 e sobra 20. Então, eu vou colocar a sobra, que é 20, aqui, ó, na primeira classe. Então, aqui eu coloco o 20, né? E aqui eu tenho que colocar o 5, que é 5. Se a luz me atender. Então, 1. Bora, meu, escreve. Aqui ficaria 5 cravos. 1, 2, 3, 4. Ficaria aqui 5 cravos, certo? Então, aí daria 320, que aqui 5 cravos estaria aqui na casa do 60 elevado a 1. Então, 5 vezes 60 é 300. Com mais 20, 320, ok? Então, continuando aqui. Agora, pessoal, eu tenho alguns números aqui que está no sistema sexagesimal, posicional, e eu quero colocar no sistema decimal. Então, como vocês podem ver aqui, esse número aqui que está no item A, veja que eu já tive aqui o cuidado de separar, viu? Não estou usando o separador que os Seleucidas criaram, só dei um certo espaço aqui para diferenciar as classes.